explicar algumas coisas. Antes de começar, você recebeu esse papel, né? E esse papel, vocês devem estar reparando, depois da introdução, tem duas partes, né? Então, até para avisar o pessoal das câmeras aí, vou tentar fazer o seguinte: a gente faz a introdução e a parte 1, aí dá uma parada, aí faz a parte 2, depois então a gente abre para as perguntas, tá bom? Já peço de antemão assim que a pessoa se concentre realmente, que isso é um título, né? Por um manifesto messiânico mundial. Então, eu não quero dizer com isso que seja um manifesto, entendeu? Eu acho que está na hora de mostrar um pouco a nossa cara. Então, por isso estou dizendo, por um manifesto, a favor, em prol, se faça um manifesto. E eu faria um paralelo assim, como eu fui comunista durante muitos anos, 30 anos. Então, o que nós tínhamos, em bandeira, um manifesto do Partido Comunista. Entendeu? Então, ali foi que se abriu realmente, em 1848, se abriu, se descortinou, porque estava um momento muito propício, mas não tinha uma organização. Então, Marx e Engels criaram esse manifesto. Tem vários problemas aqui, então a ideia é fazer alguma coisa semelhante, mostrando realmente o rosto. Ele mostrou o rosto dos comunistas, entendeu? Estava tudo misturado, socialismo, aquela coisa. Então, é isso que nós vamos fazer. Agora, a princípio, as pessoas, por mais que vocês possam, assim, sendo messiânicos ou não sei, aqui, pode assim achar que, mas não estão livres do materialismo. Então, talvez não vai entender logo de imediato que isso aí é um manifesto importante. Ele vai estar preso no materialismo. Aí, se depois quiser começar a fazer pergunta, eu vou começar a fazer ligação. Entendeu? Mas no início vai ser um pouco alto. Então, feito isso, vem? Ah, já comecei, já está fumando. Tá? Então, vamos ao bom, por um manifesto messiânico mundial. Vamos lá, introdução. A história da humanidade é a história das lutas de classes espirituais. O manifesto é a história da luta de classes sociais. Tá certo? O manifesto comunista. Essas lutas são entre seres de camadas espirituais próximas contra os de níveis espirituais mais distantes. Desde os deuses justos, divindades malignas, os anjos demônios, passando pelos teístas e ateístas, autênticos e ardilosos, bondosos e maldosos, atraentes e abomináveis, esclarecidos e ignorantes, amorosos e irados, satisfeitos e insaciáveis, agradecidos e lamurientos, até os civilizados e selvagens. Em suma, os conflitos entre evoluídos e progressistas contra os estagnados e retrógrados. Essa é a história da classe espiritual. Geralmente estas classes se confrontam, alternando um persistente combate, ora evidente, ora oculto. Uma contenda que vivencia a hegemonia de uma das duas correntes de pensamento, as de caráter espiritualista ou as de cunho materialista, ou ainda as que surgem no seio destas querendo se impor.
Nos primeiros 5 sextos da última era da noite, ou seja, de 1069 a.C. a 1453 depois de Cristo, a humanidade vive a supremacia espiritualista. No 1/6 restante, isto é, de 1453 a 1931, ela experimenta a superioridade materialista que persiste na transição da Era da Noite para a Era do Dia, que vai de 1931 a 2021. No meio destes enfrentamentos e hegemonias, uma especial classe espiritual faz vigília no mundo inteiro, sem distinção de tempo e de lugar, tanto no Ocidente como no Oriente. Ela passa os 3.000 anos nessa Era da Noite em reflexão e dedicação contra as forças falsas, ferozes e feias, aguardando o tempo certo para ir cumprindo a sua missão perante este planeta, bem como buscando as funções e formas adequadas para tal enterro, de modo a vir a ser a grande vitoriosa na Era do Dia que está por vir neste século XXI, a partir da década de 20. Nos primeiros momentos históricos, esta classe fora do comum está imersa na categoria dos espiritualistas, em geral, sem muita distinção. Mais tarde, está aparentemente imersa na esfera dos messiânicos de cunho ideológico religioso, para uma nação oprimida, um povo restaurador ou um Estado separacionista do Oriente e Ocidente. Entre as crenças nessa direção se tem o do Messiá, do judaísmo, o da chegada do Mahdi para o islamismo, o da segunda vinda de Cristo para o cristianismo e outros, como o de Krishna, do hinduísmo e o de Maitreya no budismo. Na atualidade, já é hora desta classe espiritual superior, sem nenhuma ilusão, vir do profundo para a superfície, despontando como o messianismo mundial, e não o messianismo que aguarda e procura por um messias religioso ou de um messianismo que tem encontrado um messias redencionista, mas sim de um messias que veio ao mundo como ultra-religioso, pondo o espírito em todas as culturas existentes, quer sejam materialistas ou espiritualistas. Hoje é o instante dos messianistas global esclarecerem diante de todos os países quem é o Messias, seu poder, autoridade, energia moral, vigor físico, quais são os seus ideais, princípios, objetivos, enfim. O agora é agora. O messiânico mundial redigiu um manifesto que prega a salvação da humanidade por intermédio do verdadeiro Salvador, e que declara essa exposição pública numa voz forte e enérgica de forma a ser ouvida no planeta. Messiânicos do mundo inteiro, unidos em prol da construção do paraíso terrestre. Com essa finalidade, reúne-se neste local do Rio de Janeiro, no dia 9 do mês 9 deste ano 2014, há 2 semanas do início da primavera, estação do ano que segue ao inverno e precede o verão, associada ao reflorescimento da flora e da fauna terrestre, tão propícias ao messiânico mundial, de diferentes manifestações, esboçarem o seguinte manifesto: espiritualistas e materialistas. Nas idades antigas, 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo, em média, 476 a 1453, tem a predominância da doutrina religiosa, filosófica e espiritualista. Enquanto nas idades modernas, 1453 a 1789, e contemporânea, 1789 em diante, tem a primazia da doutrina científica materialista. Mas o que se vê nestas idades? Na antiguidade e no medieval, ou seja, na Idade Média. Na antiguidade, o espiritualismo é politeísta. Já na Idade Medieval, é monoteísta.
Mas, longe de isso afirmar que não existem pensadores monoteístas na Idade Antiga ou politeístas na Idade Média, e muito menos de negar materialistas em ambos os períodos que, com seu ateísmo, atomismo e experimentalismo, são os germes da soberania nas próximas fases modernas e contemporâneas. Na Grécia Antiga politeísta, se observa Platão, com seu idealismo, sendo o primeiro grande filósofo espiritualista, tendo entre algumas formas do platonismo a proposta de uma deidade única, transcendente, ou seja, de um monoteísmo. Ao mesmo tempo, se nota a semente materialista no primeiro ateu, o filósofo grego do século V a.C., Diácono. Olha-se Pitágoras, defendendo a ideia de que tudo preexiste à alma, já que esta é imortal, acreditando no submundo para os espíritos mortos que vão após a morte, bem como na reencarnação. Concomitantemente, existe o embrião materialista em Demócrito, explicando o mundo de uma forma sem referência ao espiritual ou místico, sustentando a formação de todas as coisas a partir da existência dos átomos. Atenta-se também no Sócrates, religioso, devoto de Deus do templo de Apolo. Por outro lado, se dispõe de um Critias, vendo a religião como uma invenção humana, usada para assustar as pessoas e fazê-las seguir a ordem moral. Mas não é por esses contrapontos materialistas que não se constate uma idade antiga, farta na literatura e escritos espiritualistas, como Odisseia de Homero narrando que Ulisses, rei de Ita, viaja até a terra dos Cimérios e realiza um ritual conforme indicações da feiticeira Circe, logrando conversar com as almas de sua mãe e dos seus contemporâneos perecidos durante a guerra de Troia. Platão comentando sobre o gênio que acompanha Sócrates. Pitágoras sendo considerado uma reencarnação do personagem mitológico Eufóquio. Na Europa medieval, monoteísta, também é abundante na literatura da Idade Média os escritos espiritualistas, como a peça de teatro O Hamlet, em que o dramaturgo inglês William Shakespeare apresenta o fantasma do rei assassinado demandando vingança ao protagonista, seu filho. Dante Alighieri, no poema Divina Comédia, descreve uma viagem sua através do inferno, do purgatório e do paraíso, primeiramente guiado pelo poeta romano Virgílio, símbolo da razão humana, através do inferno e do purgatório, e em seguida, pela mão da sua amada Beatriz, símbolo da graça divina no paraíso. Percebe-se nesse período uma persistência politeísta, como na invasão e a conquista da parte ocidental do Império pelos bárbaros germânicos, onde Odin é a principal divindade e representa a força do vento e da guerra. Espia-se até a doutrina da Santíssima Trindade dos cristãos, sendo avaliada como uma doutrina politeísta pelos muçulmanos. Porém, o monoteísmo é hegemônico com a escolástica, método de pensamento crítico dominando que concilia a fé cristã com a filosofia grega. Só que se assiste o seu decaimento e a ascensão do nominalismo de Guilherme de Hoffmann, conduzindo a humanidade para o experimentalismo, o materialismo moderno, se dando uma divinização da matéria com desprezo ou negação do espírito. Na moderna e na contemporânea. Na Idade Moderna, é inaugurado e formado um moderno cientificismo materialista. Já na Idade Contemporânea, ele é desenvolvido e consolidado. Mas isso não quer dizer que não existem pessoas envolvidas com a ciência que não abracem o espiritualismo com seu germe de comunicação entre encarnado e desencarnado, idealismo transcendental, precedência do espírito sobre a matéria e dialética espiritualista. Na Europa moderna, ao começar a aparecer a dúvida da existência de algo não físico dentro do ser humano, bem como de entidades divinas, tentando convencer todos os fenômenos do mundo a partir das causas e efeitos físicos, como um método científico estabelecido por Galileu, 1564 e 1642.
Descartes, 1596 a 1650, e Newton, 1643 a 1727. Acrescido de modelagem matemática envolvendo medidas de experimentos, acarreta a ruína das escrituras sagradas e dos mitos de todos os povos, enfim, uma pedra sepulcral do domínio espiritualista. No entanto, se verifica, Giordano Bruno, mesmo com suas ideias científicas da Terra, no seu centro do universo, e seus ataques à religião, mostrando ateísmo, sendo levado pela Inquisição a ser queimado vivo. No entanto, registrando na sua obra Dois Candelários, 1582, a sua convicção da possibilidade de conversar com os mortos. Repara-se que Kant, realizador de numerosos trabalhos sobre ciência, como a hipótese nebular em 1755, tido como o último grande filósofo dos princípios da era moderna, é famoso, sobretudo, pela elaboração do denominado idealismo transcendental. Deus, ou essência do cósmos, onde afirma que a coisa em si, quer seja a alma, Deus ou a essência do cosmos, não é dada em experiência alguma, bem como a passagem gradual da fé eclesiástica ao domínio exclusivo da pura fé religiosa, constitui nada mais, nada menos do que a aproximação do reino de Deus. Porém, a profusão do materialismo é tanto a ponto do termo materialismo ser inventado em 1702 por Gottfried Leibniz. Na Europa contemporânea, a abastança do materialismo, igualmente, tanto que Nietzsche, no seu livro A Ciência Alegre, em 1882, declara que Deus está, querendo com isso dizer que essa verdade não tem mais significado para o ser humano e, portanto, não existe. Todavia, em 1844, ocorre na Alemanha um congresso de cientistas conhecido como a discussão materialista. Nessa briga de cientistas gira em torno de questões primordiais como a formação do cosmos e a origem do ser humano. E eles, sem chegar a nenhuma conclusão, se dividem em duas facções, os materialistas e os espiritualistas. Os primeiros insistem na tese de que o início era a matéria, enquanto o espiritualista retruca que no início era o espírito. Mesmo na época do máximo do cientificismo materialista, isto é, o materialismo dialético e histórico, ainda não tem uma suficiência sobre o materialismo. O fundador do marxismo, em 1845, escreve Teses sobre o Feuerbach, afirmando que a insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias é que as coisas, a realidade, o mundo sensível, são tomados apenas sobre a forma do objeto ou da contemplação, mas não como atividade sensível humana, prática, não subjetivamente. Em 1843, na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, Karl Marx e Friedrich Engels reforma o conceito hegeliano da dialética utilizando a mesma forma, mas introduzindo um novo conteúdo. A essa nova dialética chamam de materialista. Para eles, o movimento histórico é derivado das condições materiais da vida. Dessa forma, eles viram a filosofia de Hegel de cabeça para baixo, chamando de dialética idealista. Logo, consequentemente, atesta a haver uma dialética espiritualista, ou seja, o espiritualismo está presente, mesmo naquela época. Mas não é por esse contraponto espiritualista que não se constate que a ciência moderna é claramente materialista. O seu sucesso em termos de tecnologia, o domínio crescente que o ser humano tem da natureza, leva a uma consciência na visão científico-materialista. Essa consciência deve-se, em parte, à divulgação que os cientistas e técnicos fazem de seus resultados, em geral mostrando seus sucessos e quase nunca seus fracassos. A ciência vira uma questão de fé para muitos cientistas e para a massa da humanidade que nela acredita e confia piamente. Uma razão adicional para essa crença na ciência é o rápido avanço tecnológico cada vez mais complexo. Por exemplo, qualquer pessoa podia antigamente entender todo o funcionamento do motor de automóvel. Hoje em dia, com a ignição eletrônica e outros controles de computador, nem os mecânicos entendem mais, simplesmente trocam os componentes sem compreender seu funcionamento. Essa complexidade produz uma enorme admiração pelas máquinas e pela ciência que existe por detrás dela. Ela também produz uma infeliz paralisia mental
Leigos acham tão complicados entender a tecnologia que simplesmente não tentam compreendê-la, contrariando a curiosidade de saber natural do ser humano. Materialistas e espiritualistas. Está vendo? Começou espiritualista e materialista, agora do materialista e espiritualista. Dentro do materialismo existente, tem os espiritualistas aí. Por exemplo, o positivismo. Por incrível que pareça, olha só. Um pouco mais tarde, o positivismo, que desconsidera os conhecimentos ligados às crenças, superstição ou qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente, institui a religião da humanidade, que não se caracteriza pelo sobrenatural, pelos deuses, mas sim pela busca da regeneração social e moral. Apresenta um novo conceito do ser supremo, que é a humanidade personificada, chamada de grão-ser, com seus templos e capelas onde são celebrados cultos, uso de símbolos, sinais, estandartes, vestes litúrgicas, sacramentos e dias de santos, em termos de grandes tipos humanos. Contudo, com seu regime de viver para outrem, o fundador do positivismo criou a palavra altruísmo. Palavra que, segundo ele, resume o ideal de sua nova religião. Tendo em vista que o materialismo, além de caracterizado pelo ateísmo, pela razão e emoção ser exclusivamente reações físico-químicas do sistema nervoso, ou mais radicalmente, que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria, ou em outras palavras, que todas as coisas são compostas de matérias e todos os fenômenos são resultado de interações materiais, ou seja, pela precedência da matéria sobre o espírito. Entretanto, ele também pode ser caracterizado como apego aos bens, a valores e prazeres materiais. Portanto, o positivismo como o altruísmo, ser o ideal de sua religião, tem algo a ver com o espiritualismo. Espiritualismo universalista e espiritismo. Na época presente, já existem concepções de mundo espiritualista que podem satisfazer plenamente as pessoas modernas e cultas que procuram uma compreensão objetiva do ser humano e do universo. Por exemplo, o espiritualismo universalista, que é uma corrente de pensamento que não é religiosa, mas que é, obviamente, antimaterialista, baseada em estudos históricos dois, textos sagrados das principais religiões, parapsicologia, inserindo-se no contexto do espiritualismo laico e ecumênico do final do século XX e início do século XXI. Outro exemplo é o espiritismo, o espiritualismo experimental, que é uma corrente religiosa cuja característica marcante é a crença que os espíritos mortos podem ser contatados pelos vivos. No início do século XIX, também é usado o termo espiritualismo moderno, para identificar aquilo nomeado Espiritismo por Allan Kardec em 1857. Aqui nós vamos designá-lo por espiritualismo espírita, para diferenciar daquele espiritualismo que não acredita na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Historicamente, em termos de medicina, indivíduos com sintomas de maldição ou visão de espíritos foram tratados como sendo portadores de transtornos mentais. Contudo, a Organização Mundial de Saúde reconhece que esses sintomas não necessariamente implicam causas patogênicas de natureza física e que, em certos casos ou contextos, esses nem sequer implicam doença para ser exata. E nem se pode considerar essa comunicação diante dos crentes na Bíblia, pois no Antigo Testamento registra a prática mediúnica, assim como a proibição de Moisés a prática da consulta aos mortos, a invocação do Espírito Samuel pelo primeiro rei de Israel, Saul com recurso a uma necromante, e no Novo Testamento a comunicação de Jesus com Moisés e Elias no Monte Tabor. Feito, espiritualista e materialista. Materialista e espiritualista. Agora nós vamos ver os espiritualistas com os messianistas. A humanidade, ao longo do seu passado e presente, vivencia particularmente confronto entre as mentalidades com doutrinas espiritualistas não messiânicas e as messiânicas. E às vezes até entre as próprias messiânicas. Não messiânicos, messiânicos, em primeiro lugar.
Os conjuntos de ideias e princípios a serem ensinados pelos não messiânicos estão presentes desde a pré-história. O enterro dos mortos significando uma preocupação com os falecidos que transcende a vida diária. E a forma de totemismo, em termos de crença da existência de um parentesco místico entre seres humanos e objetos naturais como animais e plantas. No entanto, as convicções messiânicas dos persas não consideram nenhum tópico, mas sim Salchiant, que significa aquele que trará benefício, e aparecerá no último dia, e é considerado o salvador do mundo no zoroastrismo. No Egito Antigo, que abriu o espiritualismo politeísta, Deus envia 10 pragas pelas mãos de Moisés sobre o faraó e seu povo, para que Israel seja libertado da terra do Egito e se reconheça a unicidade de Deus. As pragas são dirigidas às divindades egípcias específicas, como o deus Nilo, os deuses animais, culminando com a morte do primogênito do faraó, já que este é considerado uma divindade. Na Roma Antiga, que também acredita em vários deuses, os mártires cristãos confessam sua fé diante dos olhares selvagens da plateia, antes de enfrentar a juba sangrenta do leão com uma tranquilidade que a multidão seja incapaz de compreender. O espetáculo da morte de um cristão imóvel, de olhos erguidos para o céu, é o mais estranho oferecido no Coliseu e, portanto, reservado para a final. Finalmente, entre os messiânicos, a Idade Média, com a Guerra Santa, entre os cristãos e muçulmanos pela Terra Santa, da cidade de Jerusalém, principal local sagrado para essas duas religiões monoteístas, se presencia o embate entre messiânicos, quais sejam o Messias Cristo que já veio e o Messias Mahdi que virá. Em Jerusalém se tem a Basílica de Santo Sepulcro, que é o local sagrado para o cristão, onde se afirma que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e de que ressuscitou no domingo de Páscoa. Bem como se tem a cúpula da rocha, que teria sido o lugar de partidas da viagem aos céus, realizada pelo profeta Maomé. Na Idade Moderna, entre 1618 e 1648, acontece na Europa a Guerra dos 30 anos, um conflito que marca a transição do feudalismo para a Idade Moderna. Ela envolve uma série de países em volta da região onde hoje está a Alemanha, e teve como elemento catalisador as disputas religiosas decorrentes das reformas protestantes do século XVI, onde se assiste o atrito entre os próprios messiânicos cristãos. Na Idade Contemporânea, mais exatamente na atualidade, cerca de 80% dos conflitos armados que existem por todo o mundo são decorrentes de questões religiosas. Um exemplo é a Guerra da Bósnia, que dura de 1992 a 1995, entre croatas de maioria católica, que serve da maioria ortodoxa, e o povo bósnio, que é da maioria muçulmana. Outro exemplo é a Guerra na Irlanda do Norte, de 1960 a 1992, entre católicos e protestantes. Outro exemplo é a Guerra Árabe-Israelense, entre outras coisas, é por Jerusalém, devido a esta ser também um local sagrado, devido ao livro das Lamentações, onde ali se faz a petição para a chegada da era messiânica com a vinda do Messias judeu. Os hinduístas e o budista também entram em conflito com os muçulmanos entre Bangladesh e Mianmar, e na formação do Paquistão, respectivamente. Admira-se os judeus sendo um dos primeiros a proclamar a ideia do Messias através do profeta Isaías, os cristãos sendo os únicos a acharem que o Messias já chegou a Jesus Cristo, os muçulmanos no Jesus do Alcorão que virá, embora esteja para chegar o Messias, ou já tenha chegado, todas as três maiores religiões monoteístas apregou 32 Messias que já vieram, 12 judaicos, 12 cristãos e 8 islâmicos. Neste panorama de tudo, advém o princípio da crença de que a resposta se encontra não nesses messiânicos que, num certo sentido, estão localizados, regionalizados ou nacionalizados, mas sim no messianismo mundial, que se passa a exaltá-lo e que se deve se tornar grandiosos aos olhos e corações da humanidade, capaz de causar um entusiasmo arrebatador.
E assim, essa foi a primeira parte. Então vamos para a segunda parte. Falar sobre, já que está dando uma ideia assim, espiritualismo e materialismo, eles estão presentes. Um dominante, mas outro continua lá, né? Até vai chegando o messianismo, que acredita no Messias. Aí eu comecei a mostrar que tem outro. É o messiânico. Agora, quem é esse messiânico mundial? Então, messiânico mundial. Ele é aqui apresentado em trechos de ensinamentos pertinentes a alguns assuntos que foram tratados neste manifesto sem a preocupação de esgotar. Quer dizer, não dá tempo. Então, um deles, eu vou falar alguns deles, talvez são 8 pontos. O que o Messias ensina a respeito das lutas de classes espirituais? Ele falou, né? Sempre eu vou falar. A luta entre os homens iniciou-se no mundo espiritual, a partir do momento em que o ser humano foi criado. A gente tem que remontar isso, pelo menos, mais próximo da gente, porque eu vou estar um pouquinho mais distante, pelo menos uns 50 mil anos. A gente tem que ter clareza que o homem é um homem sábio. Aquele que você vai ficar falando da história paterna, né? Lá milhões de anos atrás, como Erectus, não sei o que, não. O homem entendido é um homem sábio. Você pode reconhecer ele olhando até nas artes rupestres que já está ali presente. Você pode olhar quando o pessoal começou a sair da África, começou a ir para a Austrália, outros começaram a caminhar para a Ásia, outros foram para o Estreito de Bering, outros viraram para... Então essa é a época do homem sábio, é nisso que está sendo falado aqui. Né? A luta entre os homens, entre macacos, entre os homens, iniciou-se no mundo espiritual, a partir do momento que o ser humano foi criado. O mais forte queriam apoderar-se de todas as regiões conhecidas naquela época, governando-as conforme sua vontade. Para isso recorriam à violência sem distinguir o bem e o mal, tal como vemos presentemente. Assim, pouco a pouco, a inteligência do homem foi se desenvolvendo e, paralelamente ao aumento da população, ampliou-se a escala da luta, tendo chegado, enfim, à situação atual. O plano da conquista da supremacia mundial, foi elaborado há cerca de 3.000 anos. E seu chefe é um dragão possuidor de grande poder no mundo espiritual. O nosso dragão vermelho atacando o Nitocô, Notatino, Micotô. Cerca de 3.000 anos atrás. Acabando com aquele governo de Deus ali. Esse dragão incorporou uma divindade através do Sanaô no Micotô. Uma divindade, através dela, quis apoderar-se do mundo, tendo utilizado métodos mais atrozes. Durante algum tempo, a divindade saiu bem, recorrendo a tudo para atingir seu objetivo. Mas, quando já estava prestes a atingir, pensando que ia dominar vindo da Coreia, ia dominar o Japão, ia dominar não sei o que, a China e tal, falhou, recebeu severa punição de Deus. Só lembrar aí do mundo espiritual, não sei o que. É o que vai ser mais tarde o nosso Cristo, nosso Jesus Cristo. Não. Por isso que veio para redimir os pecados do mundo. Mas vamos continuar. Arrependendo-se, voltou ao seu estado natural. A partir daí, o dragão passou a incorporar nas grandes personalidades de cada época, procurando despertar nelas a ambição de dominar o mundo. Fracassou sempre, não aprendeu. Até hoje está lutando eternamente com toda a força. Muitos outros considerados importantes estão nesse caso. A história nos mostra que, embora estivessem grandes poderes na época, acabaram tendo um triste fim. César, Napoleão, Guilherme II, Hitler e outros podem servir de exemplo. Creio que agora já pode ter mais ou menos uma ideia da origem da situação atual. Nessa briga, a gente fica pensando que o negócio está simplesmente no material. O materialista pensa assim, tem que olhar por trás.
Referindo a personagens que mencionamos acima, eu sempre digo que são chefes demolidores do mundo, pois até agora isto era verdadeiramente civilizado, ainda restando ao homem cerca de 50% de características selvagens. Só estou falando que o homem começou há 50 mil anos, mais ou menos. O restante como é que é? Ele veio de onde? Ele veio de lá, né? Separando daqueles ramos ali, os animais, né? Se separando ali, criando seus primos, criando a maioria tudo. Foi instinto. Quem ficou com os sábios mesmo. A gente escuta falar em Neandertal, isso aí. Foi esse que ficou. Né? Quais são as características dele? Lá, animal, por isso está lá dentro. Né? Foi muito bom. Pode ter esse animal dentro para a questão, né? Da alimentação, do sexo, tudo isso é bom. Espiritualmente falando, significa que o homem pecou muito, acumulou máculas. E aí nós estamos pensando já em tempo, o cara matando o outro, você vê, está acumulando máculas. Né? Portanto, surge de vez em quando a necessidade de uma ação purificadora. Uma coisa é você olhar que tem dentro do animal dentro de você, tudo bem, isso aqui não é uma ação que ele faz, ele vai procurar ele máculas. Como para isso é preciso haver demolidores e também limpadores, compreendemos que o aparecimento deles sob forma de grande personagem é apenas uma manifestação do plano de Deus. Que nada adianta nos aborrecermos ou nos desesperarmos. O que o Messias ensina em relação ao materialismo espiritual? A maioria dos que falamos, a maioria dos comentários que faz sobre a nossa igreja, que se trata de uma religião supersticiosa. Mas qual a razão dessa afirmativa? A verdade é que o ponto de vista daqueles que tecem tais comentários difere do nosso. Eles analisam as questões espirituais tomando por base a matéria. Material, como o próprio nome está indicando, é aquilo que podemos perceber claramente através da visão ou dos demais sentidos. E por isso qualquer pessoa consegue compreender. O espírito, todavia, não é visível. Consequentemente, torna-se fácil negar a sua existência. Assim, se fizer uma simples comparação, teremos de concordar que o espiritualismo encontra-se em situação desvantajosa em relação ao materialismo. A visão materialista está limitada pelos 5 sentidos. Tem, portanto, uma existência pequena, ao passo que a visão espiritualista não tem limite. É como se fosse o tamanho da Terra comparado com o tamanho do universo, que é um espaço sem fim. Eles estão falando, daqui, onde eu estou, só consigo ver até o Monte Fuji. E olhe lá, num passo de algumas dezenas de quilômetros. O pensamento, entretanto, que não podemos ver num instante, pode estender-se até o infinito. Diante dele, a imensidão da Terra é insignificante. Pela exposição acima, acredito que entenderam como está errado analisar as coisas espirituais do ponto de vista da matéria, pois esta é finita, enquanto aquelas têm vida eterna e sem fim. É a mesma coisa que ele colocou o elefante dentro de um pote ou ver todo o céu através do orifício, ou seja, é ter uma visão limitada das coisas. Materialista, depois de conhecer esta verdade, ainda tem algo a dizer? Pensa no que fala. Outro ponto. O que o Messias ensina no tocante à diferença entre Salvador e Redentor? Até hoje, nem os grandes fundadores de religiões puderam dispor do supremo poder. Jesus Cristo chamou-se o Redentor, mas não disse ser o Salvador. Redentor, como a própria palavra indica, é o Senhor que redime pecados, ou seja, aquele que em seu corpo absolve os pecados de milhões de pessoas, com a missão de por eles pedir perdão ao Supremo Deus. Por isso, para redimir os pecados de milhões de indivíduos, foi crucificado. E não foi por acaso, porque foi uma pessoa que tentou, por muito tempo, tentar ser o dono do mundo. Então agora ele está pagando o preço, ou pagou o preço, certo? O que o Messias ensina relativo ao como encarar a religião? Tem observado que quando as pessoas analisam a religião, não compreendem o ponto mais importante, que é a sua posição. A religião está acima de qualquer outro valor. A filosofia, a moral e a ciência ocupam uma posição inferior. A respeito da ciência materialista, que nós criticamos, não há necessidade de maiores comentários. Atualmente, falar em cultura é o mesmo que falar em ciência. Interpreta-se progresso cultural com progresso científico. É duvidoso, porém, que o homem tenha se tornado mais feliz com o progresso da ciência. Ao contrário, somos levados a pensar que a infelicidade cresceu proporcionalmente a ele, ante a terrível ameaça de guerra nuclear que paira sobre a humanidade. Não é possível dizer mais nada. Essa é a filosofia, a moral e a ciência, como acabei de expor. Não tem força suficiente para resolver o problema. O que é que poderá resolvê-lo a não ser a religião?
Certamente os intelectuais têm consciência do fato, mas, na verdade, enquanto consenso geral tomar como padrão as religiões tradicionais, acho que o problema continuará sem solução. Dessa forma, não é possível prever como se concretizará a felicidade do ser humano. Vemos, pois, que são muito sombrias as condições da sociedade atual. Todavia, neste mundo resignado, apareceu a nossa ultra-religião, com enorme poder salvador. Talvez seja difícil aceitá-la, pois ninguém poderia imaginar uma religião semelhante, mas o fato é que não se pode negar aquilo que é evidente. Uma vez conhecida a sua verdadeira essência, que nos cegos que experimentam a alegria de ver a luz, todos despertarão. A prova do que dizemos está no relato cheio de alegria que enche as nossas publicações. Podemos dizer mesmo que é uma ultra-religião, inédita para a humanidade. E não é só isso, o que defendemos não se restringe apenas à religião. Nosso objetivo é dar a mais alta diretriz ao campo da medicina, da agricultura, da arte, da educação, da economia, da política, enfim, a tudo quanto diz respeito ao homem. Em suma, queremos colocar a teoria em prática de maneira que a fé seja vivida no nosso dia a dia. O que o Messias ensina ao se pôr espírito em todas as culturas existentes? Para falar desse tema, começarei por explicar o significado da forma sua. Como se pode ver uma circunferência, com um ponto bem no centro. Se fosse apenas isso, não teria um significado muito importante. Entretanto, nada é tão significativo. A circunferência expressa a forma de todas as coisas do universo, a Terra, o Sol, a Lua e até mesmo os espíritos encarnados e as divindades tomam esse formato para se moverem de um lugar para o outro. Mas vamos ao mais importante. Naturalmente, este mundo também tem um formato circular, mas não passa de um círculo, pois o seu interior está vazio. No caso, o seu humano significa não ter alma. Assim, colocar um ponto no centro, ou seja, colocar a alma é torná-lo um ser vivente. Só dessa maneira ele pode desempenhar a atividade. Por conseguinte, a circunferência com um ponto no centro simboliza uma forma vazia na qual se pôs alma. Isso equivale à expressão colocar espírito, usada pelos pintores antigos. Com base no que acabamos de dizer, podemos afirmar que até agora o mundo era vazio, não possuía alma. Eis, portanto, o que significa cultura superficial, sobre a qual já escrevi em outras oportunidades. Eu sempre falo sobre a teoria do 99% e de 1%. Se numa circunferência entrar um ponto, significa que o meio de 1% modifica-se 99%. Em outras palavras, representa destruir 99% do mal com a força de 1% do bem. Seria o mesmo que tornar branca uma circunferência preta unicamente com a força desse 1%. Relacionando isso ao mundo, significa colocar conteúdo, ou melhor, colocar alma numa civilização vazia. Assim estamos vivificando a civilização que até agora só apresentava a forma como se fosse um objeto inerte. É o nascimento do novo mundo. Mas afinal, quem é o verdadeiro Salvador? Qual a sua doutrina? Nós, messiânicos, cremos em Deus, Criador do Universo. Cremos que, desde o início da criação, Deus objetivou estabelecer o céu e a terra e tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Com tal propósito, fez o ser humano seu instrumento para servir ao bem-estar da humanidade, condicionando a ele todas as demais criaturas e coisas. Creio, portanto, que a história humana do passado constitui estágios preparatórios, degraus para se alcançar o céu na terra. Para cada época, Deus envia o seu mensageiro a religiões necessárias, cada qual com a sua missão. Cremos que no presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou o Mestre Cristo, fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar o seu sagrado objetivo, de salvar pela humanidade. Por conseguinte, visando a concretização do mundo ideal e eterna paz, perfeitamente substanciado na verdade e bem dela, empenhamos em fazer sempre o melhor, erradicando a doença, a pobreza, o conflito, as 10 grandes desgraças que assolam esse mundo. Sempre tenho afirmado que a Igreja Messiânica Mundial abrange o cristianismo, o shintoísmo, o budismo, o confucionismo, a filosofia, a ciência, a arte, enfim, todas as expressões da cultura. Como todas as religiões, nossa igreja tem seus ideais, seus princípios religiosos, e vem se esforçando para progredir. Vou mostrar os pontos em que ela difere das religiões tradicionais, pois, se não os conhecerem, não conseguirão compreendê-la verdadeiramente. A grande diferença é que dela ocorrem muitos benefícios materiais. O que ele ensina sobre a situação do mundo contemporâneo e paraíso terrestre? A situação do mundo contemporâneo apresenta-se realmente periclitante, talvez como jamais se tenha visto na história.
O temor pela Terceira Guerra Mundial domina quase toda a humanidade. É um problema seríssimo, pois o conflito envolveria todos os países, e não apenas os litigantes. Seria inédito, portanto, a extensão da sua influência. Essa é a imagem do mundo atual que se projeta à vista de qualquer um. Todavia, se não conhecermos a verdade sobre o mundo espiritual, onde está a origem de tudo que acontece neste mundo, não poderemos descobrir a causa do problema. Só depois disso conseguiremos prever o futuro e ter tranquilidade de espírito. É sobre esse tema que eu vou escrever agora. O plano de Deus é construir o paraíso terrestre. E para isso é necessário que a cultura material progredisse até certo ponto. Com esse objetivo, ele criou o bem e o mal, e foi pelo atrito entre ambos que alcançamos extraordinário progresso material da atualidade. E estamos agora a um passo do advento do paraíso. O que ele ensina sobre o verdadeiro progresso científico e a formação de novo mundo? É do conhecimento geral que o desenvolvimento da ciência, a partir do século XVII, vem constituindo uma verdadeira ameaça para as religiões, e não se pode negar que ele tenha contribuído para a sua decadência. A ciência dominou a tal ponto a mente humana que o homem só aceita aquilo que tem explicação científica. O fato de ele seria desculpável se não tivesse dado origem ao pensamento ateísta e a corrupção moral sem fim, criando a confusão social e transformando este mundo num verdadeiro caos. O objetivo dessa organização religiosa, Igreja Messiânica Mundial, é o progresso e desenvolvimento da civilização, conciliando a ciência material e a ciência espiritual. Sabemos que o conhecimento científico caminha velozmente, ao passo que o espiritual, baseado na religião, caminha desesperadamente lento. A religião conservou seu estado inato sem alcançar muito progresso desde o início da civilização, há milhares de anos. Isso explica a grande distância entre ela e a ciência. Esta última ciência veio a destacar-se e a parte espiritual distanciou-se a ponto de desaparecer da nossa vida. Por fim, o homem tornou-se indiferente ao espírito, chegando a confundir ciência materialista com a civilização. Ele se ajoelha diante do trono da ciência e se satisfaz da sua condição de escravo. Este é o aspecto do mundo moderno. Por acaso o mundo prova isso, entregando nas mãos da ciência o que ele tem de mais precioso que a vida? Embora ele não consiga garantir a vida humana, o homem moderno não percebe, continua depositando de cega confiança. Deus, comparecendo dessa cegueira, está procurando orientar o homem através da nossa igreja, por meio da realidade todo-poderoso, revela que a vida não pertence à matéria, que apenas ela é invisível aos olhos humanos, mas possui existência absoluta sob sua direção. A melhor prova consiste no fato que as pessoas enganadas pela medicina são salvas frequentemente pelo poder divino. Surge então a seguinte pergunta: por que uma questão de vital importância como a vida permaneceu na obscuridade? Efetivamente, isso ocorreu pela necessidade de impulsionar a cultura científica até certo ponto. Tal acontecimento faz parte da providência divina. É um fenômeno passageiro, proveniente da época, e na sua fase transitória levado ao exagero. Mas Deus corrigirá tal exagero. Como ele esclarece nitidamente o limite entre a ciência material e a ciência espiritual, esta acertará o espaço com a primeira, progredindo, desenvolvendo-se até constituir-se um mundo realmente civilizado. O mundo presente termina aqui para dar origem a um novo mundo. Os outros dois itens nós vamos tratar. Agora vamos tratar então da literatura do messiânico mundial. Que literatura existe? Existem 3 textos que têm premissa para a elaboração em prol de um manifesto messiânico mundial. Premissa, estou dizendo que seja. A saber, Filosofia da Salvação, do reverendíssimo Atanac, presidente da Igreja Messiânica Mundial, escrito há cerca de 20 anos atrás. Outro, Bíblia do século XXI, também foi redigido por essa época, lembra, Cristiano? Essa época, pelo responsável do Centro Cultural Paraíso Terrestre. Só que esta sistematização dos ensinamentos cristãos veio a se tornar definitiva no ano passado. Revolução Messiânica, também desse responsável, redigida em torno de 3 anos atrás. Filosofia da Salvação, aquilo que as pessoas conhecem. Ao longo de 3.000 anos, a humanidade veio se afastando cada vez mais da lei da natureza, que é a lei do universo, a vontade de Deus, a verdade. Movido pelo materialismo que o faz acreditar somente naquilo que veio pelo mínimo, que leva a agir de acordo com sua própria conveniência, o homem tornou-se prisioneiro em condição de medida inconsequente e vem destruir o equilíbrio do planeta, criando para si seu semelhante desarmonia e infelicidade.
As graves consequências de respeito às leis naturais podem ser verificadas na agricultura, na medicina, na saúde, na educação, na arte, no meio ambiente, na política, na economia e em todos os demais campos da atividade humana. Essa situação já chegou ao seu limite. Se continuar agindo assim, é certo que o homem acabará destruindo o planeta assim mesmo. O propósito da filosofia de Mokichiakara é despertar a humanidade alertando para essa triste realidade. Ela cultiva o espiritualismo e faz o homem crer no invisível, ensina que existe espírito e sentimento não só no ser humano, mas também nos animais, nos vegetais e nos demais seres. O Jorei, a agricultura natural e o real são práticas básicas dessa filosofia, capazes de transformar as pessoas materialistas, espiritualistas, egoístas e altruístas, restituindo ao planeta o equilíbrio original. Seu objetivo final é reconduzir a humanidade a uma vida que concorre com a lei da natureza e construir uma nova civilização alicerçada na verdadeira saúde, na prosperidade e na paz. Na Bíblia do século XXI, o princípio que dá base ao raciocínio tal manifesto está em um dos objetivos do curso Bíblia do século XXI, que é revolucionar o indivíduo, o mundo por meio da cultura. Ele está dito assim: no entanto, diz Meixo Sama, a minha tese é muito mais revolucionária e adiantada para o nosso tempo em 2 séculos, ou seja, até 2050, por isso foi escrito em 1950. Ouvindo pela primeira vez, fico estupefado e sem se dar ao trabalho de examiná-lo devidamente, diminuindo desde o princípio, tendo uma mera superstição. Isso continua a falar. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, de perfeita verdade bem bela, e para tanto era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Ele estava aguardando o tempo certo, essa hora chegou, é a época atual. Sendo assim, é preciso de qualquer coisa que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. A Igreja Messiânica Mundial não é uma religião. Se explicarmos em poucas palavras, ela é a cultura revolucionária mundial. Em consequência, a civilização será revolucionada e, logicamente, surgirá a segunda era. Por se tratar de uma teoria mais maravilhosa, acho que a simples leitura deste artigo deixará as pessoas atônitas com dificuldade para compreender. Mas a verdade é sempre verdade. Como esta época está bem próxima, desejo que se conscientize disso quanto antes. Revolução Messiânica. A premissa está no prefácio com um trecho do ensinamento de Meixo Sama. A sociedade é realmente selvagem. E não há um só dia em que não apareçam nos jornais manchetes sobre assaltos, estupros, batidas de carteira, incêndios provocados, brigas, assassinatos, casos de corrupção de pessoas que ocupam posições elevadas, etc, etc, etc. Se quiséssemos enumerar todos os atos selvagens, não chegaríamos ao fim. Somos, portanto, levados a duvidar que este mundo seja civilizado. Talvez fosse adequado dizer que ele é uma sociedade mais próxima à dos animais. Em vista disso, o mundo contemporâneo parece ainda ignorar o que é civilização. Basta observar a sociedade atual para perceber que a maioria dos homens são forçados a trabalhar desde a manhã até a noite para ganhar o pão de cada dia, fazendo sem nenhuma parcela de ânimo, alegria e esperança, mas apenas para se manterem vivos. Embora estejam se afogando no lamaçal de preocupações motivadas pela doença, pelas dificuldades financeiras e pelo medo da guerra, eles insistem em dizer que este mundo que vivemos é avançado, civilizado. Não obstante, observando com rigorosa imparcialidade, percebemos que quase todos os homens lutam entre si, odeiam-se e entram em choque, tal como os animais agonizando um redemoinho de insegurança e ansiedade. É como se estivessem olhando o próprio inferno. E este é justamente o resultado da cultura da pseudo-verdade. Os próprios intelectuais não percebem isso e, acreditando tratar-se do mundo civilizado, continuam enaltecendo. Coitados, são dignos de nossa compaixão. Acredito que jamais houve uma época em que a sociedade estivesse tão deteriorada como hoje. A melhor prova disso está evidente no rápido aumento de crimes, na superlotação de presídios, na grande quantidade de processos por solucionar, no reduzido número de casos sonoros, etc. Essa realidade é apenas uma manifestação superficial, ou seja, a ponta do iceberg. Entre as mudanças possíveis, vistas do movimento de revolta violenta contra o poder estabelecido e que visa promover modificações profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais e morais. Meixo Sama se manifesta sobre este tipo de revolução dizendo: fazendo mau uso da razão, os materialistas ambiciosos de cada época geram aumento da insatisfação e das queixas,
instigam a guerra e provocam a revolução social de caráter nocivo. Existe também a mudança sensível de qualquer natureza, de uma grande transformação, seja de modo progressivo e contínuo, seja de maneira repentina. Enfim, as revoluções têm ocorrido durante a história da humanidade e variam muito em termos de método, duração e motivação ideológica. Pode-se dar de uma forma pacíficas ou violentas. Seus resultados incluem grande mudança na cultura e economia e drástica mudança das instituições e ideários sociopolíticos. Um tipo de revolução expressa pelo fundador messiânico é a seguinte: por isso eu acredito que quando jurei chegar ao conhecimento de todos os homens, motivará uma grande revolução no mundo. Entendendo, leitor, não há motivo para temor, pois ela difere fundamentalmente das revoluções sangrentas e cheias de ódio que ocorrem no passado. É uma revolução repleta de alegria, luz e glória. Assim serão consolidados pela eternidade os alicerces da paz. Mas o que é a paz? Paz se refere à ausência de violência ou guerra, ou ainda simplesmente à ausência de conflito. Existem pelo menos 7 tipos de paz, como pela lei, pela força, pelo terror, social, religiosa, pessoal e eterna. As 4 primeiras são de mais conhecidas, ou seja, lei, força, terror e social. Paz pela força é a paz obtida quando o indivíduo, instituição ou Estado é fortalecido de tal forma que toda tentativa de subversão do status quo é desestimulada. Precisamos escrever a respeito deste tipo de paz. Através da ameaça armada, podemos obter uma paz momentânea, mas a paz duradoura só poderá ser conseguida pela renovação do pensamento. As 3 últimas são assim compreendidas. A paz religiosa é a paz a qual não está relacionada ao cessar a guerra, mas sim uma reconciliação do homem com Deus. A paz pessoal é um estado de espírito isento de ira, desconfiança de um modo geral de todos os sentimentos negativos. Assim ela é desejada por cada pessoa para si própria e eventualmente para os outros, ao ponto de ter se tornado uma frequente saudação, que a paz esteja contigo, e um objetivo de vida. Paz eterna, um conceito elaborado pelo filósofo Immanuel Kant, inspirado nos ideais da Revolução Francesa. Designa um estado de paz mundial obtido através de uma república única, capaz de representar as aspirações naturalmente pacíficas de todos os povos do mundo. Precisamos escrever a respeito deste último tipo de paz, que seja a paz eterna. Para se construir a paz eterna sobre a terra, em primeiro lugar se deve erradicar a disposição de cada homem e aumentar o bem-estar. Não há dúvida de que assim o ser humano abominará o conflito e amará a paz. A paz tem como antônimo o conflito, e este pode ser externo ou interno. O conflito externo é aquele que quer entre nações, povos, instituições, comunidades, grupos e indivíduos. O conflito interno, pessoal, é aquele que tem como sinônimo desde a trégua, a docilidade, a tranquilidade, o equilíbrio e a harmonia. Qual desses 2 conflitos é determinante em última instância? Para o Messias, o determinante é o conflito interno. O pensamento de que a culpa dos males sociais está em terceiros é o princípio da revolução socialista. Baseado no qual se pretende destruir a organização social, faz com que o povo se rebele, transferindo a culpa à organização ao invés de assumir. O consciente desse fato, as pessoas em sua maioria julgam que a causa da infelicidade esteja fora dela. Esquecem as suas próprias faltas e atribuem a grande culpa à grande natureza, às outras pessoas, à sociedade, à educação ou ao governo. Homens que muitas vezes ocupam posições de destaque, argumentam e defendem o mesmo errôneo ponto de vista. Contudo, esse fato é um terrível equívoco. Ele permite que muitos se deixem tomar pelo ressentimento, que por sua vez contribui para aumentar as mágoas ou toxinas. Muitas pessoas ficam bloqueadas nesse ponto. Em alguns casos, chegam ao extremo de cometer assassinato ou suicídio, incorrendo assim em sérias consequências espirituais. É a ignorância das verdadeiras causas do nosso sofrimento e da nossa infelicidade que cria o círculo vicioso. A realidade, porém, a causa de quase todos esses males está no próprio indivíduo. Se os homens estiverem profundamente conscientizados disso, a humanidade, o espírito filantrópico subirão por si mesmo, nascendo uma sociedade feliz e pacífica, jamais se conseguirá tal coisa por outro caminho que não seja a fé. O mundo de Miroco será realizado pela transformação do inferno em paraíso. Por isso será a grande revolução jamais vista desde o início da humanidade. Não há nenhuma revolução tão grande como essa, ao mesmo tempo tão fácil de ser realizada. Fala-se em revolução sem derramamento de sangue, e o significado disso é não gerar conflito. Mas não é bem nesse sentido. Sendo sem derramamento de sangue, ela poderá ser feita com maior facilidade ainda. Digamos que seja uma revolução paradisíaca. Último ponto, apenas essa folha. Posição dos messiânicos mundial frente aos diversos espiritualismos.
São 6 parágrafos. Primeiro parágrafo. É evidente a relação do messiânico mundial com os demais espiritualismos, quer sejam religiosos ou não, por abrigarem eles no seu interior, respeitando as suas missões específicas no desenvolvimento espiritualismo, quer seja científico ou não. Outro parágrafo. Messiânicos mundiais trabalham em toda a parte pela união e pelo entendimento de todos os espiritualismos. Terceiro, o próprio Centro Cultural Paraíso Terrestre tem procurado trabalhar um pouco nesse sentido ao elaborar eventos com os textos: evolução do universo, sistema solar, sistema terreno e reino. Há religiões, bem como os vídeos, verdade religiosa e unidade religiosa. Outro parágrafo. Trabalho também no progresso e desenvolvimento da civilização, conciliando a ciência material e a ciência espiritual. O citado Centro Cultural elaborou um curso com livro texto Física Moderna e Ciência Espiritualista. Os messianistas mundiais se recusam a dissimular suas opiniões. Nós somos lá bem de lá. Os messianistas mundiais se recusam a dissimular suas opiniões e intenções. Eles declaram abertamente que o Messias já veio e é Meixo Sama que disse: Cristo profetizou que o paraíso se aproximava. Eu sou o construtor deste paraíso. Os messianistas revelam que seus objetivos só podem ser atingidos com a mudança de paradigma de toda a cultura existente, ou seja, povo do espírito nessa. Que as classes espirituais hegemônicas tremam perante uma revolução messiânica. Nelas que almejam a evolução espiritual, nada tem a perder a não ser os seus trilhões de apegos à materialidade, ao seu egoísmo e à falta de gratidão. Eles têm um paraíso a ganhar, um mundo pleno de saúde, prosperidade e paz. Enfim, que se brade esse ânimo do mundo inteiro, unidos em prol da construção do paraíso terrestre. Ponto final. Bom?